Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje vamos mostrar como funciona a redação legislativa, que estabelece um padrão para os textos da Câmara. Também falamos sobre como a Comissão de Saúde busca garantir o acesso da população aos medicamentos de alto custo. Tem informação sobre um projeto de lei que busca proteger figuras religiosas de atos de ridicularização. E também o nosso quadro Nomes da Cidade, como já é tradição aqui no Ação Parlamentar. Por isso, fique por aí, porque o programa está apenas começando. A gente abre o Ação Parlamentar de hoje falando sobre redação legislativa. Ela é uma norma específica prevista em lei federal para redigir de forma padronizada os documentos da Câmara. Nós fomos ouvir a sessão de redação legislativa aqui da Câmara de São José para explicar como ela funciona. Como uma ideia vira lei. Por trás de cada projeto, decreto ou requerimento aprovado na Câmara, existe um processo rigoroso, a redação legislativa. Prevista em lei federal, a técnica garante que as propostas sigam um modelo padrão, sejam claras, compreensíveis e aplicáveis. As regras da redação legislativa são uma espécie de manual de instrução para os processos da Câmara. Existe uma lei nacional, uma lei federal, que determina como deve ser a construção de uma lei. A gente segue essa lei justamente porque no nosso ordenamento jurídico existe uma norma que diz que ninguém pode alegar o desconhecimento. Então a gente precisa de fato seguir uma padronização, uma estrutura, seguir uma técnica para que todos que vejam aquele texto saibam que aquilo é uma lei, é uma norma, é uma regra e todos precisam cumpri-la. A padronização tem um objetivo claro: criar leis que qualquer cidadão entenda. Uma norma só tem eficácia se for compreendida por todos. Isso garante segurança jurídica e eficiência na produção das leis que regem a cidade. São estabelecidos até para a gente poder entender o que é um artigo, qual a função de um parágrafo dentro desse artigo, se eu preciso enumerar alguma coisa, que instrumento que eu utilizo. Então entra o papel dos incisos, as alíneas, os itens, tudo isso geralmente é para realmente facilitar o entendimento, para poder também manter o padrão de toda a legislação. A técnica organiza o texto da lei em começo, meio e fim. Tudo começa com a ementa, um resumo do assunto. Depois vem os artigos, que detalham as regras. Por fim, a vigência, que define quando a lei passa a valer. A gente finaliza aquela lei se ela está revogando ou dando continuidade ou melhorando alguma legislação que já exista naquele ordenamento. Mas antes da técnica, vem a necessidade. Muitas leis nascem de demandas reais da população. Para o vereador Sena, é o contato direto com a comunidade que identifica problemas e orienta a criação de normas que fazem diferença. A gente é procurado, quando a gente está na rua, a gente ouve as pessoas. Então existem deficiências, muitas vezes dentro do município, que é oportuno a apresentação de projeto de leis. Por exemplo, a Casa do Autista, que é um projeto de lei que nós criamos e protocolamos aqui. Ela vem de uma demanda real e crescente de famílias atípicas, de pessoas que precisam e necessitam de um centro especializado que tenha os profissionais para cuidar dos autistas. Assim como tantos outros projetos que nós protocolamos aqui, a gente tenta sempre estar perto da população, perto da comunidade e ser assertivo na redação, para que o texto e o projeto de lei tenha efetividade real e entregue o resultado na vida das pessoas. Quando a demanda chega ao gabinete, começa o trabalho jurídico. A equipe verifica se a proposta é constitucional e se já não existe lei sobre o assunto. Depois, em conjunto com setores como a redação legislativa, o texto ganha forma. A gente vai buscar a melhor maneira de tratar esse assunto dentro do nosso
ordenamento jurídico, né? Então, atendendo à Constituição, atendendo à lei orgânica do município, atendendo à Constituição do Estado, tudo isso é importante justamente para que a gente possa fazer a norma ter eficácia. Transformar uma ideia em lei exige técnica, estudo e responsabilidade. É a união da vontade popular com rigor jurídico que garante normas eficazes e aplicáveis na vida das pessoas. Tem que ter muita responsabilidade justamente para que a gente não coloque dentro aqui da nossa casa de leis que não serão benéficas ou que elas cairão ou que cairão em desuso dentro do nosso ordenamento municipal. A gente muda de assunto para falar de saúde. Os chamados medicamentos de alto custo são aqueles remédios de preço mais elevado, essenciais para o tratamento de doenças graves, raras ou crônicas, e que frequentemente não têm alternativas acessíveis com a mesma eficácia. A gente conversou com a Comissão de Saúde aqui da Câmara para entender qual o trabalho dos vereadores para garantir que os pacientes que precisam tenham acesso a esses medicamentos de alto custo. Os remédios estão presentes na rotina de muitos brasileiros. Alguns não são tão baratos e, se forem de uso contínuo, pesam no orçamento. Por isso, o Sistema Único de Saúde oferta de forma gratuita medicamentos de alto custo que atendem pessoas com doenças raras, crônicas ou graves. Esses remédios são fundamentais no tratamento e não podem ser substituídos por nenhuma opção mais em conta. São todas as medicações que são padronizadas pelo Estado e que requerem algum tipo de patologia que seja crônica, ou seja, que não tem cura. São pacientes com câncer, esclerose múltipla, são pacientes que possuem epilepsia, entre várias patologias. Mensalmente, cerca de 17 mil munícipes retiram remédios de alto custo aqui na Farmácia Central de São José dos Campos. Os medicamentos mais solicitados são cardiológicos, fórmulas infantis e hormônios de crescimento. Para um cidadão ter acesso a esses medicamentos, existem várias etapas. É preciso ter laudo médico que comprove a necessidade da medicação e alguns documentos pessoais são exigidos. O processo de solicitação é feito de forma online, mas é a farmácia central da cidade que acompanha todo o trâmite. Qualquer munícipe tem direito a essa medicação, desde que ele passe numa consulta médica com o seu médico especialista e o médico laude, para que ele cite que ele tem direito a essa medicação. O médico preenche todos os formulários, anexa a receita, anexa todos os exames pertinentes, E aí, se tudo estiver correto, o paciente agenda através do 156 ou do site da prefeitura para deixar a documentação conosco e, após isso, nós enviarmos para o Estado. Na Câmara Municipal, os vereadores recebem diversas demandas da população e muitas delas são da área da saúde, como a necessidade do acesso aos medicamentos de alto custo. A Comissão de Saúde está atenta a essa realidade para garantir e cobrar a eficiência do serviço. A Comissão de Saúde ela acompanha através de cada vereador que participa da sua comissão e através de requerimentos. Nós utilizamos os requerimentos para pedir as informações para a Prefeitura. Nem sempre nós somos atendidos nesses requerimentos. Muitas vezes a Prefeitura veta esses requerimentos que não trazem as respostas que a gente precisa. A população traz para nós as demandas, traz as reclamações e a gente provoca a Prefeitura através de requerimentos. Mas, infelizmente, nem sempre a gente é atendido. As nossas unidades básicas de saúde de São José dos Campos possuem os enfermeiros técnicos responsáveis, que eles passam a listagem para o munícipe dos documentos que precisam para obter essa medicação, depois é encaminhada para o alto custo. Então, a Câmara Municipal sempre está revisando os protocolos junto à Secretaria Municipal de Saúde para que o munícipe tenha acesso a essa medicação. Os parlamentares também acompanham as reclamações dos moradores, que muitas vezes encontram dificuldades e burocracia no pedido dos remédios. As queixas são levadas à gestão municipal na busca da solução desses problemas. A Prefeitura precisa entender que muitas vezes as pessoas estão vulneráveis, tanto na saúde quanto na sua condição financeira, E ela tem dificuldade, muitas vezes, de trazer todos os documentos que a Prefeitura exige. As assistentes sociais da Prefeitura podiam estar mais próximos das famílias para que elas não precisem ficar toda vez que precisam de um documento, ter que trazer todos esses documentos para adquirir o medicamento. Existe um histórico dentro da Prefeitura das famílias que
que necessitam desses medicamentos. Aproveitar esses históricos é muito importante. Para o vereador Sidney Campos, membro da Comissão de Saúde, a burocracia, por mais que pareça incômoda, é importante para evitar que fraudes aconteçam. Por que há a burocracia nesse requisito da aquisição da medicação de alto custo? Infelizmente, a gente teve aqui em São José dos Campos mesmo pessoas que até tinham ido a óbito e os familiares estavam recebendo essa medicação. Então, hoje existe um controle necessário para que o município tenha acesso a essa medicação. Então, existe sim uma lista extensa, né, de documentos que precisa ser apresentada, laudo, né, os documentos pessoais do paciente, para que a gente possa ter o controle dessa medicação, porque são medicações muito caras. Então, a gente tem sim, infelizmente, essa burocracia para que toda a população possa ter a medicação e a gente evite as fraudes que realmente aconteceu aqui no município. A Comissão de Saúde, assim como toda a Câmara, se preocupa e fiscaliza o serviço de distribuição de medicamentos de alto custo, um direito de todos os cidadãos que salva vidas. A Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, ela vai ter em loco até o galpão nosso que a gente tem aqui no município de São José dos Campos. A gente verifica a validade dessas medicações, a gente verifica através do site, dos relatórios, se essa medicação está sendo dispensada junto à nossa população e também as unidades básicas de saúde, se essa medicação está sendo realmente entregue à população de São José dos Campos. Tem muitas pessoas que realmente não têm condições, né, de adquirir medicações, porque realmente são medicações de alto custo, e isso aí é sistema SUS, né, abrange todo mundo de uma maneira igualitária. A gente vai para o primeiro intervalo do dia. É bem rápido, daqui a pouco a gente volta. Um projeto de lei em tramitação na Câmara busca proteger imagens e símbolos religiosos para que não sejam alvos de desprezo e ridicularização. A matéria foi apresentada pelo vereador Sérgio Camargo e nós vamos entender melhor na reportagem. Com religião, não se brinca. Por isso, é preciso cuidado ao usar figuras e símbolos de fé popular fora da igreja para não cometer ato de intolerância religiosa. No Brasil é uma violação meio velada, né? Às vezes a pessoa não quer respeitar o direito da outra pessoa, cultuar a sua imagem, cultuar o seu candomblé. Se você pega uma imagem, você é um religioso, você é um evangélico, e aí você pega uma imagem de um católico e vem chutar essa imagem, você está profanando, você vai semear uma discórdia, vai ter morte, porque isso é algo muito profundo, é de fórum íntimo. Entendendo que ações que usem figuras religiosas com atitudes consideradas desrespeitosas podem provocar desconforto em fiéis, um projeto em tramitação na Câmara, apresentado pelo vereador Sérgio Camargo, quer punir atos de profanação e zombaria com símbolos religiosos. O projeto da liberdade religiosa que nós apresentamos na casa, ele tem o objetivo de proteger as imagens sacras de qualquer religião de serem utilizadas fora do contexto religioso, de maneira vilipendiosa, ou seja, pegar uma imagem, por exemplo, de Jesus Cristo ou de Nossa Senhora e sair numa escola de samba no carnaval de maneira vilipendiosa. Esse projeto, ele protege esse tipo de acontecimento na nossa cidade. Segundo o projeto, as igrejas, os templos e as casas de culto, bem como suas imagens e objetos de devoção, são sagrados e merecem o máximo de respeito e proteção contra quaisquer atos de ridicularização, sobretudo por ocasiões de festas e manifestações populares tradicionais. Segundo o vereador, caso a lei seja aprovada, atos considerados desrespeitosos pelos fiéis irão diminuir. Qualquer pessoa pode denunciar através dos canais oficiais mesmo, 156. Quem fiscaliza é a prefeitura, né? Já está previsto no Código de Postura a fiscalização. Nós estamos colocando essa lei no Código de Postura da nossa cidade. Para os religiosos, o projeto é visto com bons olhos. Esse padre, da Diocese de São José, entende que é preciso respeito em todas as áreas da sociedade. Não há lugar para atitudes que desrespeitem a fé alheia. Esses símbolos, essas imagens, eles têm um significado superior. Então eu preciso conhecer que há esse significado e aprender a respeitar. Então, acho que um projeto de lei que incentiva o respeito é uma coisa bem-vinda.
mas que deva ser não somente uma lei para punir quem descumprir aquilo que está estabelecido, que gere um processo de reflexão na sociedade para resgatar o respeito, que me parece seja algo que está em falta em nossos tempos, e, sobretudo, que gere um processo de educação, que em todos os ambientes, família, escola, nas próprias comunidades religiosas, se fale do respeito como um valor humano que gera harmonia, que gera paz, que gera uma boa convivência. No lado do direito, a iniciativa também é considerada positiva, pois o projeto pode combater os casos criminosos de intolerância religiosa. A lei, ela vem só para regulamentar a situação do povo brasileiro, né? Então, aquilo que está sendo violado, você tem que ter uma lei para que isso possa se tornar crime, porque se não tiver lei, não tem crime. Então, por isso que é necessário ter leis que possam proteger os vulneráveis. Ainda de acordo com o vereador, autor do projeto, a aprovação da lei quer garantir uma relação de mais harmonia e melhor convivência para a sociedade. A gente quer manter os nossos objetos, as nossas imagens, os nossos cultos, as nossas práticas religiosas protegidas de outras pessoas que não acreditam naquilo que a gente acredita. A gente aprende no berço, em casa, que aquilo que é do outro eu tenho que respeitar, mesmo que para mim aquilo não tenha nenhum significado. Então, aprender, ensinar, falar sobre isso nos ambientes de família, nas rodas de amigos, na escola, nas próprias igrejas, incentivar esse processo de compreensão de que para o outro aquilo tem um sentido e eu não tenho direito de ultrapassar os limites que estão estabelecidos entre as diferenças no modo de compreensão e de valorização. Segunda e última pausa aqui no nosso Ação Parlamentar. Daqui a pouco a gente volta. Hoje o quadro Nomes da Cidade homenageia Irene Diniz Barbosa. Ela nasceu em Ouro Fino, em Minas Gerais, mas veio para São José dos Campos em 1949. Atuou em várias ações de caridade na paróquia São Sebastião, na Vila Industrial. E um projeto de lei batizou uma viela no Jardim Altos de Santana com o nome de Irene. Mãe de 5 filhos legítimos e uma filha adotiva, Irene Diniz Barbosa era conhecida por sua simplicidade e dedicação ao trabalho como doméstica. Natural de Ouro Fino, Minas Gerais, após o casamento, em 1949, Irene mudou-se para São José dos Campos. O marido veio trabalhar no CTA, o Centro Técnico Aeroespacial. Minha mãe é uma pessoa que era muito prestativa. Ela gostava de ajudar as pessoas. Lavava roupa para minha sogra, trabalhadeira, só que era meio brava, mas ela ajudou muitas pessoas. Inclusive, essa filhada, que ela criou, era filhada dela. Dona Irene era a presença ativa na paróquia São Sebastião, na Vila Industrial. Na Pastoral do Sagrado Coração de Jesus, ela se dedicava a ajudar famílias vulneráveis. Ela participava da Legião de Maria na paróquia São Sebastião, que era capela antigamente, agora que é paróquia. Teve todo um trabalho ali naquela comunidade. Neste vídeo enviado pela família, Dona Irene, já bastante idosa, aparece feliz com os bisnetos. Ela viveu 73 anos em São José. Em 2022, faleceu aos 93 anos, após complicações de saúde. Dona Irene viveu seus últimos anos na casa do filho. Ficou aqui morando com a gente que é 1 ano. Aí, infelizmente, por causa da doença dela, ela veio a falecer, Mas era uma pessoa tranquila, passou muito, sofreu muito, nos últimos anos, mas teve um sofrimento até bem assim, suave, porque ela segurava as pontas, Às vezes estava com dor e a gente tinha que
forçar para levar para o médico. Foi e tal. E assim foi uma vida mais tranquila, né? A gente procurou fazer o melhor para ela. Neste ano, a partir de um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria da vereadora Amélia Naomi, a dona Irene foi homenageada com o batismo desta viela, que fica no bairro Jardim Altos de Santana. O PL foi aprovado na Câmara em agosto e sancionado pela Prefeitura no mês de setembro. Para a família da dona Irene, um reconhecimento e uma honra pela mãe dedicada e trabalhadora, que dedicou tantos anos a São José dos Campos. Fiquei muito feliz também com isso, por ter conseguido essa homenagem grande para ela, né? Que lá no céu eu sei que ela está feliz. Tá todos felizes lá, né? E com a história da Irene, a gente chega ao fim de mais uma edição do Ação Parlamentar. Agradeço a sua companhia em mais um programa e convido você a acompanhar toda a nossa programação no YouTube, em @TV Câmara SJC. Semana que vem eu volto. Até lá!